No momento anterior que eu estive aqui na fase das comunicações, eu falei sobre a questão do Dia dos Professores, né, e toda a desvalorização dos professores. E eu quero aproveitar esse momento para fazer uma reflexão sobre a formação dos nossos jovens. Como é possível, numa sociedade tão individualista quanto essa que nós vivemos, nessa parafernália que em parte viraram as redes sociais, como é possível oferecer uma formação adequada aos nossos jovens? Hoje, por exemplo, nas escolas de ensino fundamental e médio, as escolas estão praticamente sozinhas. Então, por exemplo, se ocorre um problema disciplinar, muitas vezes não há o apoio da família, de tal forma que a escola possa tomar as providências cabíveis. O tipo de regime disciplinar nas escolas, ele é muito flexível. Hoje, as disciplinas, na maior parte das escolas, não são disciplinas rígidas, porque muitas vezes não tem apoio sequer de instituições, como o Conselho Tutelar, por exemplo, como o Juizado da Infância e da Juventude. As escolas estão sozinhas. Semana passada eu estive numa escola em Vargem Alta, e aí a professora falou assim: mas Jéssica, quando acontece um problema aqui, a gente procura a família muitas vezes não dá apoio nenhum. E muitas vezes, quando a escola toma uma providência, então os pais aparecem para acusar a escola, para acusar o professor, ao invés de se unir à escola em benefício daquela criança e daquele adolescente. E as crianças vão crescendo sem limites, e os adolescentes vão crescendo sem limites, sem obedecer normas, sem obedecer regras. Hoje, eu não quero aqui parecer leviano, eu não sou psicólogo, eu não tenho filhos, mas a gente tem observado muitas vezes, né? É claro que não dá para se comparar a criação de crianças e adolescentes hoje com o que era 10, 15, 20 anos, cada época é uma época. Mas a gente às vezes vê os pais dizendo assim: esse aqui é meu filho, meu amigo, meu companheiro, meu parceiro, etc. Assim, eu sou de uma época, né, em que os pais podiam ser muito amorosos, mas pai é pai, pai não é parceiro, não é amigo, a ponto de dizer: olha, assim como eu tenho amizade com os meus amigos, a minha amizade com os meus pais, os filhos e pais podem ser amigos, obviamente, mas não esquecendo que pai e mãe têm um papel fundamental. Amigo não disciplina a gente, amigo não põe limites na gente, amigo a gente não obedece, pai e mãe a gente obedece. Pai e mãe é que nos orientam, pai e mãe colocam limites, pai e mãe educam, pai e mãe reprime na hora que tem que reprimir. Os adolescentes, as crianças precisam disso. Isso é fundamental, limite é fundamental. E a gente vê muito, né, que hoje os jovens e as crianças não têm limites, em função de que isso não é colocado em suas próprias casas. Então, quando esse jovem, essa criança chega na escola, se ela não tem limites na casa dela, por que ela vai obedecer limites na escola? Se ela não obedece ao seu pai e à sua mãe, por que ela vai obedecer o professor, o coordenador, o pedagogo? Se ela desrespeita, xinga e desobedece os pais, por que ela não vai fazer isso na escola? Então, essas questões precisam ser pensadas urgentemente. As escolas estão sozinhas nessa tentativa desesperada de colocar disciplina, de colocar limites, de colocar um norteador na vida dessas crianças e desses adolescentes. Mas dando um salto nisso, eu vou pular para os universitários. Tem na internet hoje, talvez alguns tenham visto, porque grandes jornais publicaram um vídeo de um campeonato esportivo entre alunos de faculdade de medicina, numa cidade aqui do Rio de Janeiro, salvo engano, em Vassouras. Participam dessa competição faculdades e universidades de medicina do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Então o vídeo parece que está ocorrendo um jogo
E alunos de medicina de uma determinada universidade começam a entoar um canto dizendo assim: somos playboys, não tenho culpa que o seu pai é motoboy. E no final eles entoam uma coisa assim: nosso dinheiro nunca acaba. Obviamente eles estão provavelmente se referindo a alunos de uma outra faculdade, supostamente mais pobre, pelo que o vídeo insinua. A universidade soltou uma nota, a universidade desses alunos, dizendo que ela não é responsável pelos gritos e entonações de cânticos que os alunos fazem em um jogo. Claro que não. Só que ali não se trata de crianças, nem de adolescentes. São universitários, adultos do curso de medicina que supostamente está formando profissionais que vão cuidar de pessoas indistintamente, pobres, ricos, negros, etc. Isso é assustador. A minha é assustador. Olha só, a universidade não pode controlar os jovens em tudo que eles estão fazendo. Até eu concordo. Mas a formação humanística e de civilidade para esses futuros profissionais é de responsabilidade da universidade, sim. O curso de medicina, talvez, salvo engano, é o mais longo curso de graduação que nós temos. 6 anos, aproximadamente. Então, as universidades têm, sim, uma responsabilidade nisso, porque isso é grave. Recentemente, e eu vou dar um outro exemplo de como as coisas estão malucas nesse país. Um médico, um ex-aluno meu, ele era professor de uma faculdade de medicina aqui de Vitória. Então, ele disse que aplicou uma prova para uma turma, acho que de 40, 45 alunos, não sei, e 7 ou 8 desses alunos ficaram com a média abaixo daquilo que era o necessário. E aí os alunos começaram a insistir que ele revisse e tal, e ele disse: olha, não posso rever, vocês ficaram abaixo da média porque vocês não estudaram, não prestaram atenção nas aulas, enfim. E aí os pais desses alunos foram à faculdade. Olha que coisa doida. Pai de aluno universitário ir lá procurar o professor para pressioná-lo a dar outra prova? Isso não tem nem cabimento você imaginar que precise de pais, de adultos, irem a uma universidade para pressionar professor. Mas resultado, a universidade, a faculdade cedeu, e aí este professor pediu demissão. Olha, se vocês quiserem dar outra prova, chamem outro professor, porque eu estou indo embora. E se demitiu da faculdade. Olha, é gravíssimo a qualificação que nós estamos dando aos profissionais. Todo mundo sabe que eu sou mestre em educação, me dedico à educação o tempo inteiro. Há anos que nós estamos percebendo que a formação e a qualificação profissional no Brasil, em vários cursos, em quase todos, não só na medicina, está indo ladeira abaixo. Mas esses 2 exemplos sobre a questão da prova e sobre essa questão dos gritos lá, né, dos alunos de medicina dizendo: eu sou o playboy e não tenho culpa que seu pai é motoboy, isto é muito grave, sim. E isso denota o tipo de formação que nós estamos dando aos nossos jovens, tanto a formação que as famílias estão dando em suas casas, quanto a formação que está sendo dada nas escolas de fundamental, de médio e nas próprias universidades. Nós precisamos urgentemente, doutor Emílio, rever essa questão, rever a questão da disciplina nas escolas básicas de ensino fundamental e médio, porque se não existe o apoio da família, as escolas têm que ser apoiadas de uma outra forma. E as universidades, sobretudo aquelas que formam pessoas que vão trabalhar com gente, que formação humanística, que formação cidadã, que formação de responsabilidade está sendo dada para esses futuros profissionais. Fica aqui a minha reflexão sobre isso, porque são questões graves que nós precisamos sim pensar e falar sobre isso. Muito obrigado, deputado.